Salve, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um capítulo da obra A Grande Síntese, do filósofo italiano, o filósofo espiritualista Pietro Ubaldi. Vamos continuar aventurando aqui nas questões da evolução da alma, do espírito e sua jornada no mundo da matéria. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu comentário, enfim, seja bem-vindo a esse canal. Nós vamos continuar nessa questão da evolução, que é bem interessante. Agora, nos capítulos, o Pietro avança na questão das relações do ser humano enquanto um ser transcendente e os caminhos da evolução, pela qual todos nós estamos passando, quer queira ou não, quer seja de uma forma consciente ou não. Esse capítulo ele é muito interessante porque ele descreve esse processo de uma forma mais aprofundada. Ele entra em questões muito atuais dessa crise, principalmente do mundo ocidental, essa crise de identidade, essa fadiga de valores. Parece que nós chegamos realmente a um limite, de estagnação do modelo social. E o que nos espera? Aqui o Pietro Ubaldi traz umas análises interessantes que nós vamos trabalhar um pouco, sempre dizendo que vou me apoiar aqui no meu resumo e fazer minhas análises aqui com vocês. Então, para Pietro Ubaldi, a evolução não é apenas uma característica da vida. Ela é a própria essência da existência, porque muitos de nós passamos pela vida e não compreendemos o sentido dessa palavra evolução. Não apenas material, mas a evolução interior, que é o que o Pietro Ubaldi trabalha aqui, a transformação que acontece dentro de cada um de nós. Então a verdadeira evolução deve ser compreendida como a evolução do espírito. Como o Pietro ressalta tanto, o espírito no campo da matéria está se reconstruindo, ele não está pronto. Então aqui a gente já falou muito sobre isso. Nós vivemos experiências, e não uma experiência, mas experiências no campo da matéria. E cada passagem, cada momento, a gente começa a vislumbrar um pouco mais do que seja realmente a realidade. Não essa vidinha comum que nós vivemos, de acordar, lavar o rosto e cuidar das atividades, depois de dormir e começar tudo de novo. Mas perceber esse campo maior da evolução, da lei de equilíbrio do universo, e tentar realmente nos transformar. Enquanto nós estamos aqui nesta vida, vivendo mais uma experiência, e não deixar que ela passe como mais uma oportunidade de despertar. Portanto, só é possível existir como movimento de progresso superior a qualquer regresso. Porque o regresso é uma forma, a evolução, é uma forma de negar a própria evolução. Então, como nós somos seres que já estamos dotados de livre-arbítrio, a gente pode fazer merda a qualquer momento, Desculpe a forma de dizer aqui, mas é isso. Mas, enquanto a consciência vai acordando, nós constantemente estamos avaliando os nossos atos. E o processo da evolução, ele não acontece da noite para o dia, ele precisa ser potencializado, a gente precisa perceber a realidade de uma forma diferente, para entender novamente o que seja, a nossa estadia nessa vida,
todos os porquês que nós temos, os conflitos que são inevitáveis. A evolução, Pietro Baldi fala que é um conceito basilar de valores éticos. Então aqui a gente foge desse conceito de premiação e punição pelos nossos atos. E entra realmente nessa questão da compreensão do que seja evolução. Muito mais do que esses conceitos que a gente já viu aqui do darwinismo, mas da evolução realmente interior, da consciência que está se abrindo e fazendo uma nova interpretação da realidade. É aquilo que a gente sempre fala aqui, é o universo que olha novamente para si mesmo e vai se reconhecendo. E nós somos partículas desse universo, desse grande oceano cósmico, daquilo que a gente chama de Deus. Partículas individuais, conscientes, com autonomia. Tudo se move, tudo se transforma. Tudo busca estados mais amplos de realização. O ser não permanece imóvel. Nós já vimos isso aqui em outros vídeos, que esse vazio existencialista, essa incompletude, faz sempre que a gente busque novas experiências. A gente nunca se satisfaz com as coisas, porque nós perdemos, ou foi apagado da nossa consciência que está sendo desperta, essa sensação de plenitude, de sentir-se completado pelo todo, que é a presença de Deus. Embora essa palavra Deus, né, ela tenha muito um conceito antropológico, mas aqui a gente está extrapolando os próprios limites dessa visão racional que nós temos de analisar a tudo. E abrir esse campo que o Pietro fala aqui, que a gente vai ver muito, que é o campo intuitivo, que seria a terceira fase da evolução, que a gente vai ver mais aqui. Portanto, existir é evoluir. Não existir é evoluir também, mas é evoluir de uma forma inconsciente, porque tudo é arrastado pela evolução. Tudo se adequa ao princípio de equilíbrio do universo. Tudo é reparado. A vara que se emborcou busca novamente consertar a sua posição original. Então, no processo de queda, que é o processo da involução, surge o mundo da natureza, que é o processo de conserto dessa emborcadura chamado evolução, que é onde nós estamos no reino da natureza. Seres eternos, se você quiser falar anjos decaídos, buscando novamente a retidão, porque o processo é inevitável, quer nós tenhamos consciência dele ou não, ele acontece a todo momento. Talvez o nosso erro seja perceber o mundo exterior, que é muito mais fácil de ser observado desde as cavernas aos dias atuais. Então a evolução, se nós quisermos observar ela pelo mundo exterior, ela é muito fácil de perceber o processo, o movimento, a direção. Porque os nossos antepassados, eles começaram comendo carne crua. Eles tinham que caçar para sobreviver. Eles tinham que lutar com feras do mundo selvagem. E esse psiquismo interior, ele estava ali, ele está aqui, ele se manifesta por toda a eternidade. Então ele foi aprendendo, ele foi passando pelo estágio da evolução primitiva, no sentido do estado selvagem, dos instintos, até que ele chegou a esse momento atual. Ele fez uma grande transformação interior, que ainda tem muitas contradições, que ainda tem muita coisa desse atavismo, dessa herança primitiva de evolução,
desse estado selvagem dos instintos, porque nada se perde, apenas pode ser transformado. Então nós entramos nesse estado de consciência que o Pietro chama de transição para o estado alfa, beta para alfa. Então aqui cada ser responde de uma forma diferente a essa percepção da realidade. Então, como eu falei, desde a época das cavernas, nós fomos criando os mecanismos de nos relacionar, de superar dificuldades com o meio exterior. E olhe, hoje nós temos internet, nós temos celulares, nós temos satélites, nós mandamos robôs para Marte, nós temos projetos na física quântica de coisas que até o senso comum se torna incompreensível, mas já existe mentes com essa evolução do psiquismo que já trabalham isso. Então a evolução é algo muito complexo. Ela começa do simples e vai caminhando para formas cada vez mais complexas. A evolução ela pode ser percebida na natureza também, na questão da individualidade. Não existe nenhum ser que é igual ao outro. Todos demonstram a sua individualidade. É por isso que a gente fala que nós não somos cópias de Deus. No reino da natureza, se nós formos numa floresta, cada árvore tem sua característica. Cada árvore é uma manifestação individual de psiquismo, nesse nível ainda de natureza de plantas. Mas ali está o mesmo germe do psiquismo que acordou nessa forma que fala a vocês, a forma humana. Então o fato é que a evolução acontece no mundo interior, entre contradições e avanços. É onde o ser está sendo reconstruído. É por isso que o Pietro fala que o espírito está sendo reconstruído paulatinamente, gradativamente, no andar dos séculos. É assim que funciona. Partindo desse princípio, os conceitos de bem e do mal deixam de ser simples imposições morais e passam a ser compreendidos em função da própria evolução, porque eles fazem parte desse despertar. O que o Pietro está dizendo é que os erros, ele é um produto da ignorância, ele é um produto do livre-arbítrio em desequilíbrio. Então, fatalmente o erro acontece para que exista a compreensão. Então, enquanto não existe a compreensão, a prevalência do mal, do erro, ele vai continuar acontecendo, vai continuar dando problema para o indivíduo e para a sociedade, até que nós venhamos a compreender essa lei de equilíbrio que nós tanto falamos aqui. O bem corresponde ao que favorece o crescimento da consciência e a ascensão do ser. Já o mal representa aquilo que retarda esse processo. Movimentos regressivos que vão contra a própria lei de equilíbrio. Mas como nós entramos nessa fase do livre-arbítrio, então é preciso que nós próprios resolvamos essa questão. É de comum fórum íntimo de cada um e da sociedade. A vida torna-se sim um grande caminho de construção interior, no qual cada indivíduo participa conscientemente ou não. Por que conscientemente ou não? Porque o processo acontece independentemente da nossa vontade, ou nós nos adaptamos ao caminho, ou nós somos arrastados por ele. Eu comparo, a gente falou muito no capítulo anterior, que foi um capítulo praticamente jurídico, né? Dialogando com a lei de equilíbrio, e algumas coisas que o Pietro Baldi trouxe, outras coisas que eu fiz aqui, umas costuras que ficaram interessantes. Recomendo que assistam o capítulo anterior a este. Então a lei, para mim, a lei é uma carruagem. É uma carruagem que surge nas trevas da humanidade. Então o processo da evolução ele vai acontecendo gradativamente. E nós vamos seguindo essa carruagem. A carruagem é a própria lei de Deus, é a lei de equilíbrio, é a evolução espiritual. Mas nós somos incapazes de alcançar essa carruagem. Mas ainda assim nós a seguimos.
Então esse é o processo de transformação da sociedade. Entre avanços e retrocessos, nós seguimos essa carruagem, porque é ela que nos tira das trevas, da barbárie, e vai gestando esse caminho para o que o Pietro Baldi fala da terceira fase da evolução, em que nós vamos sair do instinto, que já saímos, o instinto ainda está presente, mas eu falo assim no sentido agora de entramos na era da racionalidade, da astúcia, já falando de coisas que eu vou falar mais à frente, para entrar na era do super-humano. E vamos falar que é mais à frente. Quando o ser se afasta das diretrizes da evolução, surge mecanismos de correção que procuram reconduzi-lo ao eixo. É o que o Pietro chama, né, de a técnica funcional da lei de Deus. A dor é esse grande agente transformador. Sobre a ótica da dor, a dor deixa de ser castigo e passa a desempenhar uma função educativa na correção das trajetórias. Porque se não fosse assim, nós nos acomodaríamos à nossa situação e não buscaríamos a transformação. Então, como a evolução acontece de uma relação do meio interior com o meio exterior, é inevitável o choque, a sensação e com ela a transformação. Quando eu estudei esse capítulo aqui, eu lembrei muito da questão das bem-aventuranças do Cristo. Quando Jesus fala, né, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, ele vai tecendo uma série de bem-aventuranças às pessoas que passam pelas dificuldades. Mas em momento algum ele fala da revolta, ele fala de você entender esse movimento da evolução. Então eu percebo assim as bem-aventuranças que o Cristo fala, porque ela é a própria chave da transformação do ser humano. Porque se nós sofremos e não entendemos o sofrimento, se nós sofremos e geramos mais revolta, não existe transformação nesse sentido. A dor justamente acontece nesse sentido. E eu acho que é isso que Jesus fala na questão das bem-aventuranças. São os humildes, são os pacíficos, são aqueles que passam pelas dificuldades, mas já compreendem esse processo da evolução e vão se adaptando a essa lei de equilíbrio. Ao observarmos o mundo atual, percebemos que ainda somos fortemente influenciados por esses impulsos antigos, que são as guerras, as disputas de poder, as vaidades, o egoísmo, a intolerância. Ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto conhecimento, tanta comunicação global, tanta consciência dos problemas coletivos pelos quais nós passamos. Então nós vivemos essa época de contradição, né? Porque o sofrimento ele ainda faz parte, nós conseguimos construir muitas comodidades, muitas vantagens, mas ainda vivemos esse campo de conflitos porque a consciência despertou. E com ela é preciso uma nova adaptação à realidade, a reinterpretação do sofrimento e da dor. Na visão de Ubaldi, esse é o retrato de uma humanidade em transição, já que nós não somos apenas um instinto, mas nós já estamos nessa fase da consciência, porque o Pietro mostra que as coisas que nós vamos acumulando no nosso psiquismo, elas jamais se perdem. Elas podem ser transformadas, mas se perder não, nada se perde. Então, se um ser acumula maldade, é preciso que ele transforme essa energia da maldade em bondade. E é preciso que ele tenha consciência por que ele está fazendo isso, por que ele está se interagindo com a lei de equilíbrio. Então é a partir daí que a gente começa a compreender o sofrimento, e um dos primeiros momentos que surge isso é o remorso. Eu até citei para vocês no capítulo anterior o exemplo do Carl Jung, que ele estudou uma paciente que entrou num surto psicótico de loucura. Então ela se tornou uma das pacientes do Carl Jung. E ele, estudando a personalidade dela, ela foi se abrindo com ele. E ele descobriu que ela estava num processo de fuga interior. Por quê? Por causa do remorso. Ela tinha feito a maldade de matar um dos filhos, fazendo com que ele tomasse uma água contaminada. Ela fez isso de forma consciente. Então, quando o remorso, a consciência desperta, ela sente esse peso. Diferente de uma pessoa, por exemplo, um serial killer,
uma pessoa voltada para o mal, ela pratica o mal, mas a consciência está adormecida. Mas essa consciência também ela vai acordar e vai sentir o peso. Ela vai sentir o peso dessa ação. Então, a partir desse mecanismo da técnica funcional da lei de Deus, vai pedir a reparação. Aí entra-se no campo do sofrimento. E quando ela abandonar a revolta, ela vai diminuir essa carga de sofrimento, não importa quantas vidas isso aconteça, até que ela novamente entre num campo de equilíbrio, por ser uma manifestação divina que busca novamente a redenção. Então, o caso dessa paciente, para resumir, depois que ela contou tudo, por que ela tinha feito aquilo, eu não vou contar tudo aqui, está no capítulo anterior que eu apresentei para vocês, né? Então o Carl Jung falou para ela que ela estava curada, porque ela voltou novamente, ele trouxe ela novamente para o consciente. Ela estava prendida no inconsciente justamente pelo sentimento de culpa. Então quando ela aprendeu a lidar com isso, né? Ela curou esse surto de loucura que ela estava. E ela sai da clínica e vai novamente tocar a vida dela, sentindo esse peso, mas não fugindo desse peso, né? De ter matado um dos filhos com água contaminada e os familiares ninguém sabia porque que ela estava naquele estado de surto psicótico. É o peso da consciência que desperta. O Pietro fala sobre os místicos e a questão da batalha interior. Muito antes de existirem teorias científicas sobre a evolução da consciência, os místicos, os grandes líderes espirituais, intuíram a existência de um caminho de ascensão interior. Por meio da oração, da contemplação, da disciplina moral e da renúncia, procuraram transformar a própria natureza. Para o Baldi, eles compreendiam intuitivamente aquilo que hoje tentamos explicar racionalmente. A evolução não acontece apenas no mundo exterior, como nós falamos aqui, mas principalmente dentro do ser humano. Então esses seres que a gente chama de místicos e de santos, eles já perceberam na época deles esse movimento, essa lei de equilíbrio. Então eles passaram a conservar uma paz interior, algo que às vezes a grande parte da humanidade ainda não consegue, né? É o chamado paz de espírito. A virtude nesse contexto não é uma simples regra de comportamento, é uma técnica de transformação da personalidade, porque é essa compreensão que nós estamos falando aqui. Com o tempo, aquilo que inicialmente exige esforço torna-se hábito, e o hábito transforma-se em tendência natural, e a tendência natural incorpora-se às próprias estruturas do ser. É aquilo que o Pietro Baldi fala, né? Ele fala que o instinto é aquilo que é razão em uma época, ele acaba se tornando instinto, então ele torna-se a base para a construção de um novo modelo de sociedade, uma nova compreensão da realidade. Então, sobre aquele instinto surge um novo modelo de compreensão da realidade, um novo modelo de razão. Então é assim que o processo funciona a nível coletivo e a nível individual. As experiências que nós vamos acumulando vai produzindo essas transformações. E quando nós estamos no campo da consciência e realmente passamos a entender um pouco disso, esse processo se torna muito mais lucrativo para nós. Ele também fala da questão do demônio. O demônio nessa leitura simbólica não é uma entidade externa, porque assim é um comportamento, né, de mentalidade, usando aqui conceitos da história. Então existe o conceito na história das mentalidades, a história das mentalidades. Então, principalmente na Idade Média, existia esse conceito de o demônio, né? O demônio ser algo exterior, o demônio pode estar na sua casa, pode estar em algum lugar e pode te atormentar. Mas o Pietro Baldi ele mostra aqui, né, que isso é uma própria projeção do ser. Então nós projetamos tanto o demônio quanto o anjo, porque nós estamos nesse campo da dualidade, né? E nós buscamos o quê? Adequar a lei de equilíbrio. Então, ora um manifesta, ora o outro manifestam. Mas é importante entender que a lei de equilíbrio, ela implica em pacificação, ela implica em evolução espiritual. Então, nesse sentido, nós vamos domando essas feras, né? E esse lado angelical, ele começa a
a se manifestar, como é o caso desses místicos, desses santos que já compreenderam essa realidade. E esse é o caminho de todos nós, é a ascensão espiritual, independente do grau de evolução que nós estejamos no momento. Ao longo da história surgem os indivíduos que parecem enxergar mais longe. Aqui eu ampliei um pouco esses conceitos do Pietro Baldi. Eu peguei a questão dos cientistas, dos filósofos, e não só da questão dos santos, dos místicos, porque a percepção da realidade, da transformação, ela é um campo de potencialidade que esses seres acabam expressando. Por exemplo, o Isaac Newton, no campo da física, né? Ele expressou uma visão mecânica do universo que prevaleceu, acho que por mais de, talvez eu erre aqui, por mais de um século, sei lá, realmente eu não estou lembrando que é a data do Newton. Mas, enfim, a visão newtoniana da física mecânica, ela prevaleceu por muito tempo. Então foi uma visão, né, que surge de um ser humano que tinha uma potencialidade, essa potencialidade foi jogada no campo da ciência. No século XIX, nós tivemos o Friedrich Nietzsche, que mesmo na sua visão materialista, ele teve uma expansão dessa consciência ao perceber os movimentos da sociedade do Ocidente, no momento de efervescência do empirismo, do racionalismo, né? Do cientificismo, do positivismo, do niilismo. Então ele percebeu e ele faz uma crítica às instituições, à religião, né? E ele vem com aquela frase famosa, Deus está morto, né? Nós o matamos. Então ele percebe que esse movimento de racionalidade havia destruído o modelo de sociedade. Então é a mesma coisa para falar do Pietro Baldi. O Pietro Baldi, na sua obra Grande Síntese, é um marco na espiritualidade, é um marco nessa relação com a ciência. Então as pessoas que estudam essa obra, inevitavelmente sentem a transformação no seu psiquismo, na sua essência, porque começa a compreender uma realidade que se amplia na sua consciência. Então é por isso que essa obra fala, né, que muitas pessoas que são ateus, elas leram essa obra e sentiram essa transformação. Citei o exemplo aqui para vocês do Monteiro Lobato, que era ateu. Por quê? Porque essa obra ela tem algo diferenciado. Ela realmente consegue fazer esse diálogo profundo entre ciência e espiritualidade e essa apresentação do monismo. Porque o Pietro fala, né, que a evolução ela passa por esses estados, né? Então nós tivemos o politeísmo, depois tivemos a ascensão do monismo e agora nós estamos do monoteísmo. E agora nós estamos entrando na era do monismo. Então a visão mais ampliada do que seja Deus, da nossa integração com esse todo que a gente chama de Deus. Então a realidade ela vai mudando, a compreensão da consciência vai mudando. E nós vamos compreendendo mais quem nós somos. E o que é essa realidade que nos envolve. É natural que sua grandeza só seja reconhecida depois, no caso, esses seres, né? Nietzsche, Francisco de Assis, Isaac Newton, o que pode ser Leonardo da Vinci também, né? Pode ser imediatamente aclamado pela maioria, pois o que pode ser aclamado imediatamente pela maioria são, aqui falando eu saltei aqui, falando desses seres do mundo moderno, mundo contemporâneo. A gente pega pessoas que são medíocres. E o que a gente vê hoje nas redes sociais? Muitos se tornam influencers, porque, além de ser medíocres, eles têm essa potencialidade, porque são da substância de Deus. Então eles usam conceitos de manipulação, usam conceitos de... a palavra fugiu da minha cabeça. Manipulação, a palavra não vai sair aqui. Mas, enfim, eles conseguem angariar milhões de seguidores. Então, é assim, alguma coisa que às vezes o Newton levou tanto tempo para fazer, o Einstein, embora o Einstein tenha se tornado um cientista pop, né, mas isso não foi da noite para o dia. Então, esses influencers, alguns coaches da vida, acabam conseguindo angariar muitos seguidores, né? Através da palavra veio agora, da astúcia.
da astúcia, da manipulação. Então, o Pietro Baldi fala que nós vivemos essa crise de identidade, de uma sociedade racional, de uma sociedade que criou tantas coisas, uma sociedade tecnológica, mas ao mesmo tempo com essa crise de identidade vazia, uma sociedade deprimida, uma sociedade niilista, uma sociedade, enfim, de muitas coisas negativas aqui que eu não vou pontuar, mas que caracterizam esse momento nosso. Interessante que o Pietro Baldi, lá na década de 30, já estava percebendo esse movimento, né? Desse homem racional, que é a segunda fase da evolução, né? Saiu dos primitivos instintos, entrou na fase racional, das comodidades, da tecnologia, mas vive essa crise de identidade. A civilização produziu um tipo humano mais complexo e racional, aqui aprofundando nisso. Entretanto, os velhos impulsos continuam presentes, apenas reorganizados. Vivemos sob o domínio da astúcia, da mentira, da transvestida de verdade. A luta pela sobrevivência tornou-se competição econômica, o individualismo, como a gente sabe, né? A força bruta tornou-se a manipulação. Então a força bruta ela foi substituída pela astúcia. A conquista física se tornou-se ambição de poder disfarçada de astúcia, né? Por exemplo, isso ainda acontece, mas as pessoas hoje, para roubar, elas bastam ter astúcia, elas não precisam de uma arma. Se elas tiverem conhecimento, né, porque conhecimento faz parte da evolução, mas evolução também pode ser evolução para o mal, para as coisas negativas, que caminha contra a lei de evolução e implica em consequências. Então eles podem manipular, entrar na rede, né, e roubar milhões sem ter a necessidade de levantar uma arma, principalmente pelo campo da astúcia, aproveitando desses recursos. O homem moderno acumulou informações, comodidades, mas nem sempre desenvolveu a sabedoria. É isso que o Pietro Baldi fala. Conhece princípios elevados, mas frequentemente vive segundo os interesses imediatos. Isso fica evidente até na religião, aqui eu entrando novamente, né? Porque a gente vê que hoje existe muita questão do materialismo religioso. Isso não é só, já falei isso aqui mais de uma vez, isso não é só a questão do líder religioso, não é a questão do fiel também que vai ao templo religioso, que ele se afiniza. É preciso questionar o que se procura dentro desses templos. Será que é só facilidades materiais? Será que é só ter um carro? Uma comodidade material? Mas e o campo da espiritualidade, do conhecimento, da transformação interior? Será que isso é oferecido? Será que existe essa troca entre o líder religioso e os fiéis, entre os fiéis e o líder religioso? Ou existe apenas ali uma relação de reciprocidade, buscando ambos o mesmo interesse? Então isso cai também nesse campo que o Pietro Baldi fala, dessas crises de identidade, desse homem, desse mundo racional, dessa humanidade racional que nós vivemos. Aqui, deixando mais claro, a humanidade atravessa 3 níveis de consciência: o instinto, o racional e intuitivo, para deixar mais claro aqui para vocês. Então nós estamos no campo do racional, que depois vai caminhar para o campo do intuitivo. Mas não quer dizer que o instinto foi superado no campo do racional. Igual eu falei para vocês, nada se perde. Então o instinto ele faz parte ainda desse homem racional, que muitas vezes entra em contradição, que sofre a força do instinto pela natureza. É a questão dos vícios, de tantas coisas que fazem parte dessa fase ainda, do prazer imediato, né? Isso tudo faz parte do instinto, mas já em transição para esse campo do homem intuitivo. Já vou entrar aqui na questão do super-humano. Acima do homem dominado pelos instintos e do homem racional da civilização moderna, o Baldi já imagina o surgimento do terceiro tipo. É o que ele chama de o super-humano, que já falamos aqui em outros vídeos. Não é um ser sobrenatural, não é o super-homem que nós conhecemos, o homem de aço, mas é alguém que está integrado à inteligência, à sensibilidade, à consciência moral e um grau muito mais elevado da realidade. Seu altruísmo ultrapassará os limites do interesse pessoal. Sua ação será orientada por uma visão mais ampla do mundo.
e não por essa sociedade competitiva e egoísta que nós vivemos. Aquele que hoje parece ser apenas alguns místicos, que a gente vê isso apenas alguns místicos, né, os grandes benfeitores da humanidade, gradualmente se tornará algo comum. Desculpa enrolando a língua aqui, porque às vezes eu falo rápido e eu tenho esse problema. Às vezes o pensamento ele vai girando muito rápido e a língua não consegue acompanhar. O Baldi descreve um modelo de sociedade que estamos vivendo e suas crises muito antes da era digital. Então aqui, para não ser repetitivo, que eu já falei isso, então ele já percebia nesse modelo de sociedade que nós vivemos hoje. Ele fala até na questão da utilidade das conquistas tecnológicas que nós estamos passando, né? Tem uma parte aqui do capítulo que ele cita até que é uma fase interessante, necessária e perigosa. Então, quando eu estudei esse capítulo, eu lembrei muito da questão da inteligência virtual, porque ela representa esse processo de ascensão e de perigo. A gente vê a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, pegando só essa como exemplo, os drones sendo usados para atacar um país e atacar o outro, né? E ali tem a participação da inteligência virtual voltada para o mal. Mas o Pietro Baldi, como ele mesmo fala, sem ser um utopista, ele mesmo fala isso no capítulo, ele já percebe esse movimento de transformação da humanidade para o terceiro nível, que é o nível da consciência do super-humano. Então esse processo tecnológico, ele ajuda quando ele é percebido e usado no sentido do bem. Porque aqui, eu que fiz essa ponte, o Pietro Baldi nem sabia que nós teríamos inteligência virtual, lá na década de 30 e 40, quando ele escreve A Grande Síntese, mas ele fala, né, de que a ciência ela traria vantagens para a humanidade, no sentido do trabalho se tornar menos cansativo, menos fadigante. Então, o que a gente percebe hoje é que esses dilemas com o advento da inteligência virtual é a adaptação na questão de nós resolvermos como será esse modelo de sociedade que já está acontecendo, ele já faz parte do processo, na questão dos empregos, na questão do uso da inteligência virtual no campo da ética, do bom uso dela, né? Não no campo das guerras, da destruição, da perda dos empregos, mas num processo de transformação da sociedade, sabendo usar isso de uma forma positiva e que a gente consiga resolver esses dilemas. E talvez realmente a gente consiga construir uma sociedade em que nós tenhamos que trabalhar menos com os braços e que as máquinas, a inteligência virtual consiga suprir isso, mas que nós não soframos as consequências de nos tornarmos pessoas inúteis para a sociedade. Mas que, como o Pietro Baldi fala, repetindo aqui sem ser utopista, como ele mesmo diz, seja um campo aberto para desenvolver a consciência, trabalhar mais a mente, a intelectualidade, o psiquismo e dar esse salto para uma sociedade mais justa, em que nos tornemos realmente esses super-humanos, mais no campo da intuição e menos no campo do racional. As revoluções do passado transformaram principalmente as condições externas da existência, sistemas políticos, estruturas econômicas, formas de organização social. E essa próxima transformação que o Pietro aponta será diferente. Ela ocorrerá dentro da consciência humana. É o que a gente falou, que a percepção nossa é mais exterior. Mas a evolução verdadeira ela acontece no campo interior. E é ele próprio que transforma o meio exterior. Então é nesse sentido que acontece essa permuta. Não bastará produzir mais riqueza, mais tecnologia ou mais conforto, esse modelo de sociedade. Será necessário desenvolver novos níveis de responsabilidade, compreensão e solidariedade. Esse é o campo para a ascensão do super-humano. A verdadeira revolução dos séculos futuros não será apenas social, será psicológica e espiritual. Então esse é o futuro em construção, né? Aqui já fechando, ao encerrar o capítulo, o Pietro rejeita tanto o pessimismo quanto a expectativa de soluções mágicas. Por isso que ele fala que não é uma questão de utopia.
mas é uma questão de se adaptar e enfrentar essa realidade que nós vivemos hoje. A humanidade não será transformada instantaneamente. A evolução acontece gradualmente, através das experiências que vão sendo acumuladas. Da mesma forma que o homem primitivo não se tornou civilizado de um dia para o outro. Estamos imersos numa crise civilizatória que não dá para negar, que antes de tudo é um parto, ainda que duro, doloroso, para o surgimento dessa nova humanidade do terceiro milênio. A humanidade intuitiva e menos racional, menos fria, menos competitiva e mais altruísta. Isso acontece no campo individual desses seres que vão puxando a sociedade e vão fazendo essas análises, essas críticas dos modelos sociais e vão trazendo essa influência à coletividade. E assim vai acontecendo a transformação sem ser uma coisa mágica. Fecho aqui com vocês mais um capítulo da obra A Grande Síntese. Convido a você a se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, deixar sua curtida. Enfim, agradeço, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.